nós estamos numa campanha, né, amados? Hoje é o penúltimo elo da campanha, que é celebrando 2024, semeando pela fé. Com base no texto de Hebreus 11:3, que diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Nosso Deus, Ele traz à existência, né, as coisas que não existem, a chama como se já existissem, porque Ele é o Criador de todas as coisas. A ciência vai falar que nada se cria, tudo se transforma, mas não para Deus. Ele é o Criador excelente de todas as coisas. Inclusive, Ele me criou, Ele criou você também, amém? E nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Então, no último elo da campanha, na semana que vem, quinta-feira da semana que vem, vai ser entregue um vidrinho de óleo para você levar para a sua casa, para o seu ambiente, onde o Espírito Santo te der de comando e poder estar ministrando ali também a bênção do Senhor. No ano passado, né, nós temos assim, repetido campanhas, né? Campanha de final de ano, campanha de início de ano, né? Campanha do final de ano é sobre gratidão, a campanha do início do ano, então, é sobre essa celebração, antes que a coisa aconteça, a gente já entender que Deus vai agir e que nós já estamos louvando a Ele pelo que Ele fará, né? Assim como Ele ordenou o povo, né? Vão, cantem, adorem, porque eu vou derrubar as muralhas de Jericó, e o Senhor fez. Então, ano passado, nós entregamos o vidrinho de óleo também para a igreja, e teve muitos testemunhos. Teve uma irmã, inclusive, eu lembro que a irmã Tânia, ela contou que uma criança conhecida dela havia caído e estava muito machucada, e ela não pôde visitar, mas da onde ela estava, ela orou, e a criança recebeu ali, foi restabelecida a sua saúde, né? É claro que houve muitas pessoas orando, mas ela creu que ela estava fazendo uma unção simbólica, e a criança foi alcançada onde ela estava. Eu achei tremendo, achei lindo. E o Senhor restabeleceu a saúde daquela criança. Então, nós cremos no poder da oração, no poder da unção. Então, vem a semana que vem, né, participar do último elo, então, dessa celebração sobre 2024, semeando pela fé. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora comigo em Romanos capítulo 12, verso 2. Amados, quando a gente é incumbido de trazer a palavra, dá um friozinho na barriga, um medo de dizer não, um medo de fugir. E olha só que interessante, era para eu ter ministrado semana passada, né, Norminha? Era eu semana passada. Aí eu falei, não vai dar, e tem uma outra coisa que está aí permeando os meus pensamentos. Então, Cláudio, vamos trocar, é você a semana que vem, então eu falo semana que vem, você fala nessa semana. Amado, se fosse ele essa semana, ele não estaria em condição. Então, foi de Deus, né? Foi de Deus ter trocado e estar aqui hoje para falar, e ele ter falado a semana passada. Então, Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2, um texto muito conhecido das Escrituras. E como eu estava falando, quando eu fui pedir a Deus, né, que colocasse no meu coração o que trazer, o que veio na minha mente é que, às vezes, a gente não alcança o que a gente está querendo celebrar. A gente está querendo celebrar, que é a vitória, e a gente não alcança do Senhor, porque a nossa mente não ajuda. A nossa mente nos auto-sabota, ela nos atrapalha ao invés de ajudar. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, então, que está lá em Romanos 12, 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu acredito que essa seja a melhor coisa a ser celebrada, é ou não é? Saber que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus está ali, se cumprindo na nossa vida. É ou não é? Adianta as outras coisas? Eu acredito que não. Se a gente não tiver essa convicção de que o Senhor está agindo nas nossas vidas. O nosso coração anseia por isso. Nós que professamos a fé em Deus, a fé em Cristo Jesus, o único que é o caminho, a verdade e a vida para chegar ao Pai, nosso coração se deleita nisso, em saber que estamos fazendo a vontade dEle. Então, estamos na campanha Celebrando 2024, Semeando pela Fé, e sempre que desejamos algo novo, precisamos o quê? Fazer algo novo. Né? Nos atendimentos eu sempre falo que
comportamento. Se eu quero que essa garrafinha fique aqui, eu tenho que deixá-la aqui. Agora, se eu quero movê-la, eu vou ter que ter uma ação. Eu vou ter que fazer com que ela se mova dali. Não existe, né, aquela coisa da mente, do poder da mente, se mova. Não, eu vou ter que ter uma ação. Se eu quero algo novo na minha vida, eu vou precisar agir diferente. Porque se o meu comportamento for sempre o mesmo, o resultado que eu vou ter vai ser sempre o mesmo. Então, é necessário um tempo de inflexão. O que é essa palavra? Essa palavra é relativamente nova para mim. Eu aprendi ela o ano passado. Inflexão é um desvio, uma mudança de rota, é uma inflexão. E aqui, para nós, né, a aplicação desta palavra, a inflexão, é o desvio do quê? Do mal. De tudo aquilo que a gente sabe que pode impedir que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra na nossa vida. E assim, por mais que a gente esteja iniciando uma caminhada, a gente tem desconfiança, isso é o mal, isso não vem de Deus. E nós que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, ele sinaliza. Fala, não vai por esse caminho que vai dar ruim, não faz isso. E às vezes a gente pede para Deus, Senhor, me orienta qual é a tua vontade para a minha vida, e Deus usa o quê? Pessoas. Deus usa pessoas e fala com a gente, vai por aqui que é melhor, faz assim, usa a palavra, a gente lê a palavra, abre a Bíblia, lê a palavra, e ali o Senhor fala aos nossos corações, algo que a gente está ansiando como resposta para as nossas vidas, como direção para as nossas vidas. Então, é se desviar, né? Essa inflexão é se desviar de tudo aquilo que vai nos afastar do nosso Criador. Inclusive, o contrário, né, que afastar do Criador, é o principal foco do adversário. Eu costumo falar isso, que o inimigo, desde o começo, ele tem essa meta. Ele fez isso lá com Adão e Eva no jardim, lembram? Ele afastou eles do Criador. E ele está tendo muito êxito por aí, porque muita gente está se afastando do Criador, se afastando de Deus. Existem pessoas que estão de mal com Deus. Parece um absurdo, mas tem. Na nossa célula mesmo existia um rapaz da célula Shalom, né? Existia um rapaz que há tempo, mas tem anos que a gente está orando por ele, porque ele dizia que teve uma frustração muito grande. A princípio ele falava que era ateu, depois ele falou que ele não estava muito de bem com Deus. Então ele admitiu que Deus existia, né? Mas que estava assim um pouco chateado com Deus devido a algumas situações que ocorreram na vida dele, que foram aversivas, desagradáveis. E amados, nesta terça-feira nós fizemos porque a nossa célula, tá, irmãos que estão chegando, é uma igreja em célula, a nossa igreja é uma igreja em célula, então você é muito bem-vindo a participar de uma reunião de célula. As células são pequenos grupos que acontecem nos apartamentos, nas casas, nos lares, né? A gente se reúne em pequeno grupo, como a igreja é muito grande, tem muitos membros, às vezes não dá tempo de viver essa comunhão sempre, e na célula isso é possível. Nós vivemos esse tempo de comunhão ali no pequeno grupo. Então, procure uma das obreiras, identifique qual célula você pode participar, fazer uma visita, você será muito bem-vindo. E ali na nossa célula dessa terça-feira, que foi uma célula assim mais tranquila, né, porque é o nosso propósito agora no mês de janeiro, as reuniões serem um pouco mais informais, nós estávamos ali embaixo na área de lazer ali, né? A área em comum do condomínio, nós fizemos ali, estávamos louvando e tal, e o rapaz foi na célula. E aí, para nossa surpresa, a nossa conversa foi tão leve assim, tão tranquila, e para nossa surpresa, no final, ele falou assim, olha, eu tenho me mantido, o Cláudio sabe, Simone sabe, alguns irmãos sabem, que eu tenho me mantido distante do Senhor e um pouco inflexível quanto o meu relacionamento com Ele, mas eu quero mudar isso hoje. Ai, que coisa linda. Ele falou, hoje eu quero mudar, chorou um pouquinho ali, falou, eu não quero mais isso para a minha vida. Então, nós fizemos ali a oração de reconciliação com o Senhor, com o Criador. Não adianta, mas nós não conseguimos nos manter longe dEle. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, vai dizer que Deus fez tudo para o seu devido tempo e colocou no coração da humanidade o anseio pela eternidade. Eclesiastes 3:11, vocês conseguem colocar aí para mim, por favor? Então, Eclesiastes 3:11 diz isso. E o nosso coração anseia pela eternidade, anseia pelas coisas eternas. Então, a gente não vai conseguir estar satisfeito de outra forma.
qualquer coisa que te afaste do Senhor, seja a bênção que for, ela nunca será suficiente para saciar o teu anseio. É só mesmo estando pertinho daquele que os discípulos falaram. Quando Jesus chega para os discípulos e dá-lhe uma palavra dura para os discípulos e a multidão que os cercava, e a multidão começou a debandar, eles começaram a sair de perto, o Senhor fala para os discípulos, vocês também vão querer ir? E então um dos discípulos fala, Senhor, para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E sabe que isso nos conforta tanto, porque neste mundo nós teríamos aflições, o próprio Jesus disse. Mas ele disse, tende bom ânimo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui nesta terra nós teremos aflições, mas elas não são o nosso destino. Essa terra não é a nossa casa, essa terra não é a nossa moradia eterna. Nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Nosso coração anseia pela eternidade. Mas assim como Satanás tentou lá atrás afastar a criação do Criador, e tem feito isso até hoje, o objetivo dele é esse, ele não quer saber dos teus bens, ele não quer saber da sua saúde, ele não quer saber de como você está aqui, ele quer te afastar do Criador, e se ele puder colocar uma intriguinha no seu coração com o Criador, ele vai fazer isso, e aí Apocalipse capítulo 3, verso 11, vai nos advertir sobre isso, ele vai dizer, o próprio Jesus, o Cordeiro, falando, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Então vigia, não deixe que Satanás tenha êxito no seu intento de te afastar do Criador. Fala, aqui não, Satanás, aqui reina a luz de Cristo e eu vou com ele até o fim, aconteça o que acontecer, nada me separará do amor de Cristo. O apóstolo Paulo falou isso, ele passou por tantas adversidades, ele disse, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a espada? Estou certo que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem potestades, poderão nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos declarar a palavra de Deus nas nossas vidas, na nossa casa, onde nós estivermos, quando o inimigo se levantar, declare a palavra de Deus. Foi assim que Jesus o venceu lá no deserto. Ele veio com a palavra e Jesus rebateu com a palavra. Está escrito. Amém, amados? Então, eu acredito que nós só celebraremos de fato 2024 se nós nos mantivermos pertinho do Senhor. Pois não há bênção, como eu falei, que seja capaz de suprir esse anseio pela eternidade que nós temos, este anseio pelo Pai Celeste. Então, o que você gostaria de celebrar em 2024? É claro, junto com a presença do Senhor, né? Indispensável a presença do Senhor. Mas o que você gostaria de celebrar em 2024? Talvez muitas ideias tenham vindo à sua mente, muitas coisas já colocou lá no seu planejamento. Eu sou uma dessas, coloco um monte de coisa no planejamento e coloco diante de Deus em oração. Foi assim que eu fui para Israel no ano passado. Eu creio que foi Deus atendendo o meu pedido, porque condição não tinha, mas Ele abriu todas as portas e a coisa se tornou possível. Deus nos deu essa bênção, né? E o que você gostaria de celebrar então em 2024? Você já colocou isso diante de Deus? E é possível que tenha alguém aqui que pense, não, eu não coloquei nada diante de Deus, não. Então peça ao Senhor para reavivar os sonhos dele na tua vida, porque você e eu fomos criados com propósitos. Deus tem propósito nas nossas vidas. E nós precisamos reavivar isso, né, Andressa? Feliz de ver você aqui, com seu bebê, com seu filhinho. Nós precisamos reavivar isso no nosso coração, na nossa mente, ativar os sonhos de Deus na nossa vida. Falar, não, mas eu estou bem, tenho tudo o que eu quero. Então, amado, ore e jejue pelo avivamento da igreja brasileira. Peça para o Senhor alcançar os povos não alcançados, que essa seja uma das suas metas em 2024. Senhor, alcança aqueles que ainda não ouviram falar do Evangelho, porque dessa forma eu sei que a sua vinda vai estar um pouquinho mais perto, porque eu anseio morar contigo. Amém? Então, eu acredito que, assim como o texto lido, todos nós desejamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é mesmo? A questão é que antes de experimentarmos a vontade de Deus para nós, precisamos fechar brechas que podem estar impedindo a gente de avançar. E o texto dá pelo menos duas possibilidades,
duas brechas, né? Duas coisas. Então, a primeira seria, não vos amoldes ao padrão deste mundo. Essa é a primeira. A segunda é, transforme a mente de você. Transforme a sua mente. Transforme pela renovação da sua mente. Amém? Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos pensar o que seria se amoldar aos padrões do mundo, ao padrão do mundo. Eu fui buscar no dicionário o que seria se amoldar, né? Já tinha assim uma ideia do que seria, né? Que seria entrar na forma, entrar no molde, tornar-se parecido, né? Então, seguir o modelo, isso seria se amoldar ao mundo. É interessante observarmos o comportamento humano, porque a gente é tendencioso a seguir um modelo. Então, se a gente coloca muito diante dos olhos algo, a gente vai estar replicando daqui a pouquinho. Os trejeitos, a fala, o comportamento verbal, algumas palavras, pode ser até um personagem da novela. Da novela, porque ela é o quê? Ela é feita em séries, ela é repetitiva, então você vai acompanhando aquilo ali. É diferente de um filme que você vê, acabou, 2 horas de filme, acabou. A série também é repetitiva. Então você vê alguns adolescentes copiando o padrão comportamental de um personagem. E também, outra coisa, é as redes sociais. Às vezes você segue alguém que é famoso e quando você menos percebe, você está usando o mesmo palavreado, está tendo a mesma postura, quer repetir aquilo que a pessoa fez, quer ser parecido no jeito de se vestir, no jeito de se comportar. Por quê? Porque no nosso cérebro ele tem algo chamado neurônio espelho. Se você vê uma criancinha, eu tenho um netinho de 1 ano e 4 meses, acho que todo mundo já sabe, eu não canso de falar, mas enfim... ele foi muito visível quando a Amanda foi ensinar para ele a falar titia. Então, ela repetia, e ele ali com 3 meizinhos, 4 meizinhos, falou titia. Por causa de quê? Por causa dos neurônios espelho. Ela ficou bem pertinho dele e fazia ali a expressão facial e vocal, e ele repetiu. Então, nós temos isso, não é só criança, nós temos isso, nós acompanhamos e repetimos padrões comportamentais seguindo modelos. E aí, quais são os modelos que você tem seguido? Se a nossa mente está sendo bombardeada de pessoas na mídia, de coisas que o mundo oferece, vai ser muito difícil nós seguirmos um padrão comportamental de Cristo. Como que a gente vai se parecer com alguém que a gente não tem contato, que a gente não tem relacionamento? O apóstolo Paulo ele vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a gente precisa ter um modelo, e o modelo precisa ser Cristo. Nós precisamos ser modelos também, que Paulo nos ensina isso. Não só a gente falar assim, olha para Cristo, porque eu sou humana. Nós somos humanos, mas nós estamos se esforçando para seguir a Cristo. E Paulo nos deixa esse exemplo. Ele diz, sejam meus imitadores. Ele chama a responsabilidade para si. É momento da igreja brasileira se posicionar. Ou somos ou não somos. Não olha para mim não, porque eu sou falha. Não, eu sou falha, amado. Mas você pode sim me procurar, a gente vai estar orando junto, a gente vai estar aí batalhando junto, e o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, porque eu sei quem eu tenho seguido como modelo, é Cristo. O apóstolo Paulo falou isso com muita convicção, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores. Então, como seremos imitadores de alguém que não temos contato? Precisamos sim, como diz o louvor da harpa cristã, lá da Assembleia de Deus, né? Guarda o contato com o teu Salvador, e a nuvem de mal não te cobrirá. Amém? Nós precisamos ter contato permanente com o nosso Senhor, senão a nossa mente ela vai seguir o padrão comportamental de outra coisa, menos de Cristo. Não seremos moldados como Cristo, seremos moldados como outras coisas que a gente está vendo e que vamos replicando, às vezes até sem nos darmos conta. É possível. Existe aí muita gente que replica comportamento dos pais, dos genitores, mesmo que desaprovasse.
desaprova, fala, nossa, eu fui tratada assim, 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 não gostava, mas agora replica. Por quê? Porque o modelo foi tão presente ali, vendo todo dia, né, a base, crescendo junto, que depois é difícil de deixar esse padrão comportamental. É possível? É, a pessoa precisa se esforçar, falar, não vou repetir o comportamento que não era legal lá da base, dos pais. Perfeito ninguém é, amados. Ninguém é perfeito. Nossos pais erraram, nós vamos errar também, como pai e como mãe. Não somos perfeitos. Então, a gente pode ir se aprimorando, se aperfeiçoando, né? Filtrando aquilo que cabe para nós fazermos enquanto cristão e aquilo que não cabe. E é muito interessante essa questão do contato, de guardar o contato, de ter contato. Há um conceito na Gestalt terapia que fala, quanto mais contato, menos neurose. O que é a neurose? A neurose, mas não é termo pejorativo, nada mais é do que a dúvida. Eu ter dúvida é neurose. Então, todos nós somos um pouquinho neuróticos, porque todos nós caminhamos na linha da dúvida. Se é muita certeza, muita certeza, muita certeza, não é neurose, é psicose. É um pouco mais complicado, é um pouco mais adoecedor, porque nós não sabemos tudo, por isso a gente caminha na linha da dúvida. Né? Então, a Gestalt vai dizer, quanto mais contato, menos neurose. E isso a gente pode trazer um exemplo. Se eu conheço uma pessoa muito bem, eu tenho muito contato com essa pessoa, eu a conheço há anos, e chega alguém para mim e começa a falar dessa pessoa, fazer comentário, que eu falo assim, o quê? Essa pessoa fez isso? Não é possível, eu conheço ela jamais faria isso. Jamais faria uma coisa dessa. Nós estamos prontos para defender por causa de quê? Por causa do nosso contato com essa pessoa, da certeza que a gente tem do caráter dessa pessoa. E com Deus não é diferente. Muitas vezes o mundo vem e fala, não, mas Deus não faria uma coisa dessa. Deus, se Ele faz isso é porque Ele é... E aí começa a julgar Deus, questionar a palavra. Isso está escrito na Bíblia? Nossa, isso não me serve, isso era para o tempo lá antigo, isso não me cabe mais. Ah, não, se Deus ama a humanidade, Ele não vai destruir a humanidade, não. Deus é amor. Amados, a palavra de Deus é muito clara. Ele está nos dando o tempo aceitável. Mas logo vai vir o tempo do juízo. Próprio Jesus fala sobre isso. Eu vim agora para salvar, mas eu virei da outra vez e virei para julgar. Então haverá um tempo para esse julgamento. E se nós não tivermos lido a palavra, se nós não tivermos guardando contato com o nosso Deus, não estivermos perto do nosso Deus, nós não teremos essa certeza, porque o nosso contato está muito distante. Quando a gente mal conhece uma pessoa e os outros fazem um comentário, você fica né? É possível que essa pessoa seja assim mesmo, não a conheço direito, não sei, é possível que ela faça isso. Mas se eu conheço o meu Deus, se eu estou perto do meu Deus, eu tenho certeza quem Ele é, que Ele é bom, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho contato com Ele, eu tenho firmeza nos caminhos dEle, nada me tira da presença dEle, e nós faremos assim como Jó. Jó, o que ele disse quando foram falar sobre a situação dele, né? E ali pelas beiradas, querendo entender o que estava acontecendo. Jó não estava entendendo era nada, mas ele fala, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará ao meu favor, aleluia. Eu não sei qual a situação que você está passando, amados, mas você precisa sair do molde do mundo, de recompensa, de dar para receber. O nosso Deus, nós não demos nada para Ele, e Ele se entregou na cruz por nos amar. Ele nos amou sem a gente merecer, e a gente às vezes quer que Ele mereça que a gente o siga. Não, a gente o segue por quem Ele é, e não pelo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Nós o seguimos porque conhecemos a sua essência, de que Ele é bom, e de que a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Ainda que nós não compreendamos, nós conhecemos a sua essência. Deus é bom, aleluia. Então, quanto mais contato tivermos com Ele, mais nós nos afastaremos do padrão mundano. Do padrão de, não, tem que ser assim. Se Deus é amor, tem que ser assim. Não, Deus é soberano, Ele faz se Ele quer, Ele age do jeito que Ele quer. Quem somos nós para dar conselhos para Ele?
Nós é que precisamos dele. Então, amados, não se amolde aos padrões do mundo. Saia da caixinha do mundo. E se nós não fizermos isso, não guardarmos o nosso contato com o nosso Senhor, não tivermos esse molde mudado, seguirmos o molde de Cristo ao invés do molde do mundo, nós vamos viver como o mundo vive, do jeito que o mundo vive. E ainda nós diremos, todo mundo faz isso. Até o famoso faz isso. Olha o que o cantor famoso fez, dizia cristão, era gospel. Esse mundo está perdido, então, por que eu preciso ser santo? Preciso ser santo porque aquele que vos chamou é santo. E ele diz, sede santo como eu sou santo. Nós precisamos ser santo, e santo nada mais é do que ser separado. Separado do padrão do mundo. Separado do que todo mundo faz. Todo mundo faz, mas eu não faço, porque eu sou santa. Sou lavada no sangue de Cristo. Sou comprada pelo sangue de Cristo. Eu sou moradora do céu. Aleluia! Eu vou entrar lá no céu pelas portas quando a trombeta soar. Eu quero ouvir a trombeta soando e eu quero entrar lá. Amém? Aleluias. Então, se você sabe que é pecado, não faça como todo mundo faz. Não importa quem esteja fazendo. Simplesmente seja fiel. É essa a nossa busca, não é, amados? Nós estamos juntos nisso, amém? E aí, evitando inclusive ver algumas coisas que pode te levar de forma automática, sem você perceber, aos padrões mundanos. E Salmo 101, verso 3, ele vai dizer, não porei coisas más diante dos meus olhos. Salmo 101, verso 3. E ainda ele complementa dizendo, odeio a obra daqueles que se desviam, não se apegará a mim. Então, eu preciso ter um comportamento que me diferencie daqueles que se desviam para o mal. Eu preciso me desviar do mal, uma inflexão, um desvio do que é mal. Amém? Não podemos entrar no molde dos padrões do mundo. Além de não entrarmos nos moldes mundanos, nós precisamos transformar a nossa mente, que é o que diz a parte A de Romanos 12, 2, do verso que nós estamos usando. Então, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transformar pela renovação da mente exige esforço. É necessário se esforçar para que isso aconteça. Trata-se de uma metanoia, uma mudança de pensamento. Renovar a mente exige continuidade. Continuidade. Então, uma vez eu decido ser transformada, eu me coloco nas mãos de Deus para que Ele me transforme. Ele vai fazer isso através da ação da graça transformadora. E eu preciso ser constante na minha busca pelo Senhor e pela vontade dEle. E quando a gente muda a mentalidade, todo o restante é mudado. Ainda que nada mude, mas para a gente tudo muda quando a nossa mente é mudada. Mas às vezes, amados, nós estamos nos autossabotando e não estamos nos dando conta disso. O que é autossabotagem? A sabotagem é fazer o mal, ao invés de conseguir aquilo que queria, vai estar conseguindo justamente o inverso. Mas a autossabotagem é que ninguém está fazendo isso com a gente, é a gente mesmo que está fazendo. Nós estamos nos sabotando. E estamos simplesmente dando atenção aos nossos pensamentos, que eles são automáticos, e sendo enganados por esses pensamentos que são automáticos. O que eu quero dizer com pensamento automático? O pensamento vem, ninguém para pensar sobre o que vai pensar, ele simplesmente vem. Mas eu decido o que eu vou fazer com esse pensamento que me veio à mente. Eu decido se eu aceito esse pensamento do jeito que ele está, ou se eu mudo esse pensamento. E Provérbios 4, 23, ele vai dizer, na nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, ele vai dizer assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios, capítulo 4, verso 23, na nova tradução na linguagem de hoje diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida por seus pensamentos. A única pessoa que tem acesso ao seu pensamento é Deus e você mesma. Então, ninguém mais é responsável por cuidar com o que pensa, senão você mesmo. E os nossos pensamentos, amados, eles geram as nossas emoções. As nossas emoções são resultados dos nossos pensamentos.
Então, aquilo que eu sinto, se eu estou sentindo raiva, se eu estou sentindo alegria, se eu estou sentindo tristeza, se eu estou sentindo desconfiança, se eu estou sentindo ansiedade, angústia, isso não é só fruto do meu organismo, do meu físico, isso é fruto do que eu estou pensando, do meu próprio pensamento. E como eu falei, ele vem de forma automática, mas eu não preciso ficar alimentando ele, conservando ele na minha mente, incentivando esse pensamento. Eu posso mudar o que eu penso. Eu tenho total possibilidade de colocar um outro pensamento no lugar. E isso é renovar a mente, é o que o apóstolo Paulo está nos incentivando a fazer. Transformem-se pela renovação da vossa mente. É só transformando a nossa mente que nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque quando os nossos pensamentos vêm, e eles trazem ali o que a gente chama de distorção cognitiva, que seria erro de interpretação de situação, ou erro de pensamento, eles nos trazem sofrimento. E essas distorções cognitivas, elas são mentiras da nossa própria mente. A nossa mente mente para a gente e a gente acredita. E é muito interessante que o verso seguinte de Provérbios, capítulo 4, o verso 24, ele vai dizer para a gente não falar mentira e nem falar palavras perversas. Não fale mentiras e nem palavras perversas. E às vezes a gente está mentindo, acreditando nas nossas mentiras mentais. Estamos simplesmente aceitando aquilo que a gente está pensando. E isso vai reforçar o que o apóstolo fala. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, você pode pôr na tela, fazendo favor? Filipenses 4:8. Então ali ele fala, nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. E a gente faz isso sem nos dar conta. São os pensamentos automáticos que nos vêm. A gente precisa desmentir a mente. E Filipenses 4:8 vai dizer, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que merece elogio, com tudo que é o quê? Verdadeiro. Tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então, há uma possibilidade de eu mudar pensamentos que não têm isso para pensamentos que sejam assim. Eu posso mudar os meus pensamentos para o que é puro, verdadeiro, agradável, bom. Eu não preciso ficar pensando nos lixos que Satanás joga na minha mente. Eu não preciso ficar me auto-sabotando com os lixos. Eu posso mudar a minha mente, os meus pensamentos. Eu posso orar em cima desse versículo de Filipenses 4:8, falando, Senhor, me ajuda a ocupar a minha mente com isso aqui. Coloca, amado, lá no seu quarto, isso escrito. Encha a mente de vocês com tudo que é verdadeiro, bom, agradável, que merece elogios. Nisso pensai, nisso ocupe a sua mente. Isso é totalmente possível. E é muito interessante esse reforço que o apóstolo Paulo dá para a gente pensar no que é verdadeiro. Como eu falei, a mente da gente mente para a gente. E aí o sábio do provérbio, ele vai dizer, não fale mentiras. A gente precisa ter compromisso com a verdade, com aquilo que é verdadeiro, até mesmo no nosso pensamento. E então, essas mentiras, para a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela recebe o nome de distorção cognitiva, e eu posso te dar um exemplo, é você pensar que sabe o que a outra pessoa está pensando. E aí você já aceita que a pessoa está pensando tal coisa, e acabou, isso se estabeleceu na sua mente. Sem você saber se o que a pessoa está pensando é aquilo mesmo, mas o seu pensamento, a sua mente já te convenceu de que é aquilo. E às vezes é uma coisa ruim, você pensar, a pessoa está pensando que eu não sei o que eu estou falando, eu estou falando um monte de coisa sem sentido aqui, e eu já começo a me entristecer, começo a sentir, começo a desanimar, porque eu acho que eu sei o que o outro está pensando, sem ele ter proferido uma única palavra. Uma outra distorção cognitiva, né? Pensar que tudo está dando errado na minha vida. Amados, quem é que vai receber ânimo? Quem é que vai sentir ânimo se pensar que na vida tudo está dando errado? Só que a gente pensa ou não pensa? Pensa. A gente acredita ou não acredita? Acredita. Se a gente pensar que tudo está dando errado na nossa vida, é mais tendencioso que a nossa fé se esfrie, que a gente acha que Deus nos abandonou. A gente vai pensar, nossa, nada dá certo, tudo ou nada, né? O pensamento de distorção cognitiva de tudo ou nada. Nada está dando certo,
Tudo que eu tento fazer dá errado. Todas as coisas que eu planejo vai por água abaixo. E nem sempre isso é verdade. Eu acho que nem com Jó isso foi verdade. Jó perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu o rebanho, perdeu a saúde. E ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. Quer dizer, ainda tinha fôlego de vida para falar, a fé estava intacta na vida dele. Agora nós olhamos para as nossas adversidades e às vezes dizendo, tudo está dando errado. E com esse pensamento sendo alimentado na nossa mente, a gente vai ficar cada vez mais triste, com as emoções cada vez mais rebaixadas. E é um pensamento característico do padrão de pensamento de alguém que está em sofrimento. Tudo está dando errado. Mas eu consigo mudar? Consigo. Eu posso pensar, bom, algumas coisas estão erradas na minha vida, mas não tudo. Eu estou aqui, estou com saúde, pude vir aqui no templo, ou estou assistindo aí pela internet, né, o culto online. Posso escutar, posso ver, posso falar, ou estou até numa situação bem delicada, debilitada, mas tenho vida. Tenho vida. Então, a gente precisa desconstruir padrões de pensamentos que levem a gente a acreditar em mentiras da mente, né? Pensar que algo de ruim vai acontecer. Eu estou sentindo que algo de ruim vai acontecer. Estou sentindo que... Mas você está sentindo alguma coisa, fala com Deus, pede para o Espírito Santo confirmar no teu coração, mas não seja levado por medos. Medo que te paralisa, medo de sair de casa, medo de fazer alguma coisa, medo de visitar alguém, medo de criar uma nova amizade, medo de se frustrar, medo de se ferir, medo, porque algo ruim vai acontecer. Então isso é uma distorção cognitiva também, que leva a gente ao isolamento, a se afastar e ao sofrimento. Então a gente precisa dar uma resposta para esse pensamento. Ah, não, se eu sair algo de ruim vai acontecer. Por que aconteceria algo de ruim? O anjo do Senhor acampa-se ao meu redor, e Ele me livra de todo mal, Ele está comigo, eu creio, do meu lado estão os anjos do Senhor, amém? Fale a palavra, rebata esses pensamentos com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que sabe quem nós somos, o que nós temos, nós mesmos não sabemos, a gente nem sabe quem a gente é direito, a gente não sabe o que falar em determinadas situações, mas a palavra de Deus é inerrante, ela não falha, e mais, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então declare a palavra de Deus, encha a tua mente com a palavra de Deus. Toda vez que o seu pensamento quiser te autossabotar, que a tua mente quiser te autossabotar, você vai declarar a palavra de Deus, que é a verdade nas nossas vidas. A questão da fé, nós também nos autossabotamos quanto à fé, né? Nós podemos estar orando pela firmeza de fé de alguém que nós amamos, né? Mas ao invés de pensar que ele é o que a Bíblia diz que ele é, essa pessoa que nós estamos intercedendo, orando, buscando salvação, que é a verdade de quem nós somos, é o que está escrito na palavra de Deus, pensamos e às vezes até falamos, né? Coisas que o mundo fala. Então, todo mundo fala para aquela pessoa, você não vai dar em nada. E a gente pensa, coitado, não vai dar em nada mesmo. A gente segue o padrão do mundo. A mentalidade é igual a do mundo. Ah, esse aí, não tem solução não. Ixi, o médico já disse que não tem solução. Sei lá, a psicóloga falou que não tem solução mais. Né? Não tem o que fazer. E a gente segue esse tipo de raciocínio. Então, a gente crê o Senhor pode salvar, pode transformar. Mas quando a gente vê, a gente já está duvidando. Então fica um pé lá, outro cá. Não, eu creio que Deus vai fazer. E aí vem Satanás e bombardeia a nossa mente com dúvida, com incerteza, lembrando de quem é a pessoa que você está orando. Olha só quem é a pessoa. É nessa hora que a gente precisa combater esses pensamentos. Se a nossa fé é de Deus que transforma a realidade, não oscile no seu pensamento. Não duvide que Deus vai transformar. Eu já contei aqui, mas no livro A Quarta Dimensão do pastor Jung Chu, ele fala de uma mãe que chega para ele e fala, pastor, me ajude sobre a minha filha, porque a minha filha não tem jeito. Ela é acho que era
hippie da época, é uma hippie, então ela se droga, ela se prostitui, ela está escrava do pecado. E eu criei ela aqui na igreja, mas não sei o que aconteceu com ela. E ele falou, então nunca mais fale isso da sua filha. E comece a visualizar a sua filha, uma serva de Deus, entrando nos cultos. E ela falou, não consigo nem pensar nisso, pastor, minha mente não alcança. Ele, é isso que você está impedindo a sua filha de ser alcançada. Você só vê ela como alguém que é indigno do amor de Deus, alguém que está perdido. Então você vai começar a ver alguém que é fruto da misericórdia, da graça e da transformação divina. E ela começou a fazer isso, e depois de um tempo, não lembro quanto tempo, ela volta na igreja e traz uma jovem senhora com ela. E aí apresenta para o pastor, fala assim, ó pastor, essa é a minha filha, que eu falei com o senhor aquele dia, está aqui transformada. Então nós precisamos deixar de nos auto-sabotar na fé. Nós falamos que cremos, e nós estamos aqui profetizando para um 2024 com a graça e as promessas de Deus. Mas de repente a gente se depara com os problemas e pensa, não vai dar nada certo, eu acho que eu estou batalhando em vão. Não, em nome de Jesus, saiba que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumprirá, aleluia, nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, ainda que não seja aquilo exatamente do jeito que nós estamos pensando, mas nós precisamos crer que Deus é que sabe o que é melhor para as nossas vidas, e isso se cumprirá, amém? Então nós podemos estar orando, né? Por várias questões, mas na nossa mente a gente acaba se auto-sabotando. A gente precisa colocar a nossa fé de acordo com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos precisam estar alinhados aos pensamentos de Deus. A palavra de Deus vai dizer, nós porém temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Toda vez que você pensar em alguma coisa, alguma bobagem que você identificar isso, nunca passaria na mente de Cristo. Repreenda. Repreenda, em nome de Jesus. Então, nós precisamos o quê? Para celebrarmos 2024, né? Semeando pela fé. Que nós não agimos como o mundo age e que nós não pensamos como o mundo pensa. Se o mundo pensa, está acabado, nós vamos dizer, em nome de Jesus, não está. Não tem mais jeito, nós vamos dizer, tem jeito, porque o meu Deus transforma. Nós não vamos seguir o padrão do mundo, amém? Nós vamos ser transformados pela renovação da nossa mente e experimentaremos o que é bom, perfeito e agradável na vontade de Deus. Então, comece a visualizar aí, o que você quer celebrar? Eu já começo a visualizar o que eu gostaria de celebrar em 2024, algumas coisas que em nome de Jesus creio que acontecerão. Vamos nos colocar em pé? Então só conseguiremos celebrar 2024 de fato, se a presença do Pai estiver conosco. É frustrante a gente alcançar alguma coisa e saber que a gente está distante do Criador. Alcançamos, mas foi por meios que eu não gostaria. Até às vezes me envergonho. Então, isso distancia do Criador e não dá aquela satisfação em nosso coração, não dá vontade de celebrar de fato. Porque nós fomos chamados para ficar bem pertinho dele. Não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que o mundo está falando, não importa o que o mundo está pensando, nós queremos a presença do Senhor. E as bênçãos que virão disso não pode roubar a nossa comunhão com o Pai. E Satanás, ele é articuloso. Como eu falei, ele já tentou lá com Adão e Eva, afastou-os do Criador, e ele está tentando até hoje. E nesse sábado, a Jassandra me mandou uma mensagem pela manhã, falando, Simone, ouve esses louvores aí no seu momento de oração, e saiba que eu estou orando por vocês. No momento que eu li a mensagem dela, eu pensei, opa, é um aviso do Senhor. Tá tudo bem, mas é um aviso, eu estou acreditando que seja um aviso, deixa eu ficar aqui com as anteninhas ligadas. E aí, amados, na hora do café, eu e o Cláudio tivemos uma discussão. O Cláudio é pastor, eu estou aqui falando, mas nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Não nos conformamos, estamos caminhando, né? Estamos buscando, como diz, a luz do justo é como a luz da aurora, que vai raiando, 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 né? Então estamos nessa busca aí. Mas discutimos na hora do café,
E foi uma coisa assim, que não foi aquela discussãozinha boba, acabou. Não foi uma coisa muito intensa, muito séria, mas trouxe um peso muito grande na casa, um peso espiritual. Ele ficou chateado, eu também fiquei chateada. Aí eu saí com a Amanda, depois voltei, e mesmo assim ainda aquele peso na nossa casa ali, no nosso relacionamento, nas conversas, não estava legal. E aí no domingo de manhã, tinha aqui sobre a célula, lugar de comunhão. E eu pensei, o que eu vou fazer lá? Ó, o pensamento. O que eu vou fazer lá? Não estou em comunhão nem com meu esposo direito. A gente discutiu aqui, eu estou triste com ele está triste comigo, não estamos conseguindo resolver isso. O que eu vou fazer lá? E também, quem sou eu para ir lá? Oh, não consigo manter a paz dentro da minha própria casa. Fui fazer isso aí, falar o que não devia, ouvir o que não devia. E o que eu vou fazer lá? Que tipo de líder sou eu? O que vocês acham que é isso? Só acontece comigo? Autossabotagem. A mente. E, é claro, tem os ardis de Satanás. Ele quer nos afastar da presença do Pai, da comunhão com os irmãos. Quer colocar na nossa mente que ninguém presta. Não é verdade. Não é verdade. E aí eu vim, sem vontade, eu vim para EBD. Sentei afastadinha, alguns irmãos até perceberam que você está aí, quietinha. Eu falei, hoje eu estou meio quebrantada mesmo, deixa eu aqui. Irmãos, mas foi no momento do louvor, não precisou nem a palavra, foi no momento do louvor. Deus me pegou do jeito ali. E nada melhor do que ter o Espírito Santo morando dentro da gente, que Ele vai arrancando sem a gente saber como. Foi simplesmente tirando aquilo e eu ali em lágrimas, eu sentia como se Deus estivesse me lavando, renovando o meu espírito, e algumas coisas eu falava com palavras compreensíveis, outras coisas eu falava em línguas, e eu sabia que era o Espírito Santo intercedendo por mim a Deus, com gemidos inexprimíveis, e eu sei que foi assim um bálsamo na minha vida. Eu saí daqui no domingo já com outro posicionamento, aquele peso que estava nas nossas conversas entre eu e o Cláudio foi embora, sumiu, a gente ficou super bem. E olha que no sábado a gente já tinha se pedido perdão, mas mesmo assim o negócio estava truncado. O que eu quero dizer com isso? Por que eu trouxe isso? Porque Satanás vai tentar te afastar da presença. O que ele quer é esfriar sua fé. O que ele quer é tirar a sua comunhão. O que ele quer é colocar um monte de caraminhola na sua cabeça. Mas não permita que isso aconteça. Seja transformada pela renovação da vossa mente, para que você experimente como eu experimentei no domingo, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As coisas não mudaram da noite para o dia, o motivo da nossa discussão não mudou da noite para o dia, mas eu pude experimentar a presença de Deus comigo, ali naquele momento, tirando todo o peso. E é esse o tema do meu planejamento para esse ano. A presença de Deus, atraída pela presença do Pai. É esse o meu foco para 2024. Traga a sua mente aí agora. Traga a sua memória. Qual é o seu foco para 2024? Qual é o seu planejamento para 2024? Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Qual é o seu foco? Você quer trabalhar mais para o Senhor? Você quer ser mais usado na obra de Deus para falar do amor do Pai para os seus vizinhos, clientes, amigos, parentes, familiares? Ah, amados, isso é muito bom, é lindo, mas não pense que Satanás vai ficar ali acomodadinho, confortável. Não, ele vai tentar os seus ardis, e a maior batalha que você vai travar vai ser na sua mente. Ele dizendo que você é inadequada, que você não serve, que você não deveria estar lá. Mas não desista, repreenda-o pelo poder da palavra de Deus, use a palavra em combate, e saiba que o Senhor é que sabe o que você é, quem você é. Ele é que sabe os planos que tem a teu respeito, e se os teus planos incluem a glória do Senhor, eles se concretizarão. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está
na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Amados, que nós venhamos mudar a nossa mente. Aleluia. Que nós não venhamos nos conformar aos padrões do mundo, para que nós venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em 2024. E eu gostaria de te chamar aqui na frente. Eu creio no poder da oração. Essas mulheres que vocês estão vendo aqui na frente, aleluia, aleluia, são mulheres de Deus, mulheres que consagram a vida, mulheres que batalham pela vida da igreja em oração, em jejum, mulheres que se colocam na brecha para que o mundo espiritual, no mundo espiritual seja ativado a fé na vida de vocês. Então eu quero pedir para que elas unjam vocês neste momento enquanto eu vou estar orando. E você liga o seu pensamento com o Pai. Peça para o Pai agora ativar a sua mente e colocar os sonhos dele para a sua vida em 2024. Que isso seja ativado na sua vida. Nós queremos declarar que nós celebraremos desde já o ano de 2024, um ano na presença do Senhor. E se o Senhor nos permitir viver ele todinho, nós teremos muitos testemunhos que agradecerão o nome dele. E se o Senhor nos recolher, nós estaremos para sempre com ele na glória. Aleluia! Pai, nós queremos orar a Ti neste momento, Senhor. Viemos a Ti da maneira que estamos, entramos na Tua presença do jeito que somos. Cremos que o Senhor nos formou, que o Senhor nos criou, que o Senhor sonhou com a nossa história. E eu Te louvo, Senhor, por cada página da nossa história escrita. Eu Te louvo, Senhor querido, pela nossa família. Eu Te louvo pelos filhos que o Senhor nos deu graça para gerar. Eu Te louvo, Senhor, por aqueles que ainda serão gerados, que estão escritos no Teu livro, que o Senhor trará em existência. Eu creio, Senhor querido, nos planos que fizemos e que o Senhor nos inspirou para fazê-los, e cremos que o Senhor ainda há de revelar na mente e no coração da Tua igreja os Teus planos para 2024, e eles são planos que convergem para a glória do Senhor, para a glória do Teu nome, para que a fé do Teu povo seja edificada, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Nós reconhecemos, Senhor, que sem a Tua presença, bênção nenhuma supre o anseio da nossa alma, porque o que nós mais queremos, Senhor, é a Tua presença conosco. Então, Senhor, ainda que as adversidades venham em 2024, a nossa mente, o nosso coração, a nossa fé estará posta num bom lugar, que é no Teu nome, o nome que é sobre todo nome, o nome que pode todas as coisas, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, como o Senhor mesmo declarou, Jesus, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Senhor, nós cremos no poder do Teu nome, nós cremos no poder, na autoridade da Tua palavra, e eu Te peço, lembra os meus amados irmãos, quando eles estiverem em batalha na mente, que eles possam usar a palavra, a Bíblia Sagrada, para rebater qualquer pensamento que não condiga com a mente de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo. Fomos chamados para defender o Evangelho, para viver a Tua verdade, e nós queremos fazer isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Amanhã
eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém, igreja? Amém? Todo mundo recebeu aí uma oração, um abraço. Glória a Deus. Então, saia deste culto, dessa reunião, ativada pelo Espírito de Deus, na fé, em quem você é. Sabe quem você é? Sacerdócio real, geração eleita, povo santo. Aquele que Deus transportou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Para quê? Para que anunciais as suas obras. Amém? Então, amados, vou pedir para o pastor Anderson dar a bênção apostólica. Amém. E a semana que vem estamos aqui, se Deus quiser. Glória a Deus, que bênção. Estenda a tua mão em posição de receber. Deus abençoa a nossa irmã, que palavra abençoada. Amém? Pastor Cláudio também, melhoras aí em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, não só hoje, mas para sempre. Vá em paz, querido. Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Foi mal. Muito tempo sem dar a bênção apostólica. Esqueci o texto.